Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer já a você que nos acompanha nas redes sociais, agradecer a você que já ouviu ou assistiu os podcasts anteriores. Muito obrigado pela audiência, viu? E hoje iremos continuar aqui com os assuntos, né? Os diversos assuntos que estamos abordando. Começamos aí falando sobre o perdão, né? Para você que não assistiu ainda, dá uma olhadinha aí no YouTube. A gente fala bastante sobre o perdão. Depois nós falamos sobre servir e hoje nós iremos falar sobre fé. Mas antes, eu quero agradecer ao Studio Box que cede pra gente aqui o espaço para que nós possamos fazer os podcasts. Muito obrigado. E você que quer conhecer um pouco mais do Studio Box, entra aí nas redes sociais, tá bom? Hoje estou com o pastor Matheus Sanches aqui junto comigo para falar sobre esse tema fé. É um tema que eu gosto bastante de discutir e um tema que causa um pouco de polêmica também, dependendo do ponto de vista. Pastor Matheus, muito obrigado por estar aqui junto comigo. Obrigado você pelo convite, é uma alegria estar aqui. Pastor, hoje você é pastor da igreja Paz Church, Sim. Aqui na cidade, né? Sim. Conta um pouco pra gente, um pouco da sua história aí, como pastor. Então, eu vim para Itapetininga em 2010 morar, mas eu trabalho em Itapetininga desde 2006. Eu fiz 18 anos e já vim aqui para a cidade para prestar serviço. E conforme eu fui estando aqui, eu fui crescendo profissionalmente, uma hora, inevitavelmente, eu precisei mudar para cá. Como não havia nenhuma igreja no modelo que eu trabalhava, que era uma igreja em células, né? Igreja nas casas. Ela tem a igreja, tem o templo principal, mas o foco do cuidado está nas casas. Então eu fui desafiado pela liderança que eu tinha de começar um pequeno grupo aqui na cidade. E acabou crescendo, virando uma igreja, e eu nasci, eu tenho talvez um pouquinho, eu sou um pouco mais novo que a igreja, né? Porque eu comecei a igreja sem ser pastor ainda. Legal. E então depois eu fui ordenado e tô aí, já desde 2011 ordenado pastor e cuidando dessa igreja maravilhosa. Legal. Pastor, esse tema fé é um tema que as pessoas perguntam muito na igreja? Um tema que as pessoas ficam com algumas dúvidas? O tema fé, ele é um tema que ele gera polêmica, mas ele gera polêmica pelo motivo errado. Porque, como por muitos anos a igreja deixou de falar da fé prática, fé prática é aquela fé que você usa no seu dia a dia. Foi falado muito sobre a fé salvadora, e essa talvez eu acho que gere um pouco de polêmica, porque alguns veem como aquilo gerado pelo homem, outros veem que ela é uma fé gerada pelo próprio Deus. Mas depois foi parado de falar sobre a fé prática, aquela fé para o dia a dia. Então, os movimentos neopentecostais começaram a dar uma ênfase na fé de uma forma que levou ela por um lado meio de muito, muito similar à palavra positiva, à palavra de afirmação. Então, acabou que sempre quando tem um assunto que é maltratado, as pessoas, em vez de melhorar ele, de tratar ele de maneira mais, de encontrar o equilíbrio, eles acabam deixando de falar. Então, eu acho que é um assunto pouco falado, porque quem fala tem medo de ser confundido com esses movimentos que acabaram barateando a fé ou acabaram falando de fé de um jeito que o homem recebia um poder que Deus passava a ser servo do homem, né, por conta de sua fé. Então, as pessoas deixam de falar porque elas não querem ser colocadas na mesma prateleira dessas pessoas que falam de forma equivocada. Então, acho que eles falam um pouco de medo de se posicionar a respeito da fé. Como vários assuntos da Bíblia também, né? Como profecia, como todos os outros assuntos que foram falados, maltratados, e aí as pessoas param de falar com medo de ser associado a quem faz errado. Sim, eu separei até alguns trechos da Bíblia para comentar. Um é sobre Hebreus 11:1, que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente consegue simplificar a fé nessa frase de Hebreus, pastor? Sim, então, talvez esse texto seja o mais claro a respeito da fé, né? Porque a fé é um firme fundamento, é a certeza, ou seja, o texto, se você lê ele em várias versões, vai dizer a certeza de uma coisa que você não vê. A fé, para a gente entender a fé, essa fé que o escritor aos Hebreus está trazendo, é legal a gente falar da fé natural. O que é uma fé natural? Se eu te colocar para sentar numa cadeira e você senta na cadeira, aí você levanta de novo. Ela fala agora, olha de novo a cadeira e senta de novo. Aí você senta na cadeira. E aí você dá uma olhadinha e vê que aquela cadeira está fixa, não tem como mudar o lugar dela, está parafusada no chão. Então, a partir dessa constatação de que a cadeira não vai mudar de lugar, você já não olha mais. Você senta de forma tranquila, porque seu cérebro acredita, tem certeza absoluta
que aquela cadeira estará sempre no mesmo lugar. Tanto que se alguém desparafusar e tirar e você sentar, você vai cair no chão, como muitas vezes a gente vê pegadinhas de pessoas que puxam cadeira. Por que ela sentou sem olhar? Porque ela tinha certeza que a cadeira estaria ali. Essa é a fé natural. É a fé de que você vai entrar no teu carro, você vai bater a partida, ele vai funcionar, que você vai sair pela portaria, se você mora no condomínio, o porteiro vai abrir o portão para você. São certezas que nós vamos adquirindo pela vivência. A fé é isso aí, só que sem essa materialidade. Então ela se fundamenta no quê? Ela se fundamenta nas escrituras, na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é exatamente essa, em comparação à fé natural, são certezas adquiridas ou pela palavra ou por um testemunho interior. Um exemplo disso é quando Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o Espírito testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aí eu poderia te perguntar hoje, você tem certeza que você é filho de Deus? Sim. Você tem certeza que você é salvo? Sim. Beleza. Um anjo foi na tua casa te falar? Não. Um anjo trouxe para você o livro da vida com protocolo, te deu o canhoto e falou, guarda isso aí porque você é filho de Deus. Não? Não. Jesus não apareceu para você também? Não. Falou, olha, você é meu, fica tranquilo, tá? Seu nome tá lá, tem uma casinha reservada para você. Nunca aconteceu? Não. Mas você não tem certeza? Tenho. Como você tem certeza? É pela palavra. Nesse caso, você tem certeza porque, olha como Paulo diz aos Romanos, o Espírito de Deus fez uma comunicação direta com o teu espírito, dizendo, você é meu filho. Então essa certeza ela não veio nem por vista, ela veio por um processo interior. O Espírito Santo se comunicou ao teu espírito e disse assim, ó, você é meu filho. Então você não sabe como sabe, mas você sabe que sabe. E é confuso, mas é uma certeza exatamente como você sabe que esse copo está aqui, tem água dentro dele, você sabe que é filho de Deus. Você nunca ouviu ninguém te dizer, nunca um anjo apareceu na sua casa, mas você sabe. Então essa certeza ou vem por algo que você leu e o Espírito testificou para você que o que você leu é verdade, passa a ser uma verdade plena para você, ou mesmo que você não leu em lugar nenhum que você é filho de Deus, o que seu nome está escrito no livro da vida, houve uma comunicação direta com o teu Espírito. Só para te exemplificar mais uma vez e deixar claro, esses dias uma pessoa aqui da cidade que não é cristã pediu um aconselhamento para mim, me ligou e eu falei, vamos tomar um café. Aí tomamos um café e chegou a hora de eu buscar meus filhos na escola. Eu falei, olha, eu gostaria muito de continuar essa conversa, mas eu preciso buscar meus filhos na escola. Se você quiser ir comigo, vamos comigo. Entrou no meu carro e nós fomos juntos. E eu fiz isso porque eu estava falando para ele o plano da salvação. Falando que ele tinha nascido em pecado e que não há nada de bom que ele poderia fazer que reverteria essa situação. Porque ele era resultado de uma forma torta, que era Adão. E que todos os atos dele, inclusive os atos bons, eram maculados por essa natureza caída. E fui pregando o evangelho para ele, dizendo que ele precisava de um salvador. Crer na obra redentora de Cristo, que perdoou os seus pecados, que eram muitos e tal. E aí, depois de ter falado isso, falei, você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus e fazer dele o Senhor de sua vida? Ele disse que sim. Orei por ele e aí ele me perguntou assim, como eu faço para saber agora que deu certo? Eu fiz tudo o que você falou, como que eu faço para saber se deu certo? Aí eu falei para ele assim, cara, você creu que você nasceu torto, pecador, mesmo quando você era uma criança, já tinha dentro da sua natureza o mal? Não, acreditei, eu entendi isso. Você entendeu que você ia para o inferno, mesmo tendo feito coisas boas, ou tendo ajudado o pobre, o necessitado, que suas boas ações não te salvam? Aí falou, não, eu entendi isso também, então beleza. Aí você creu que Jesus Cristo veio, morreu no teu lugar, e que você foi crucificado com ele naquele dia, mesmo você sendo 2000 anos atrás? Não, acreditei nisso. Você acreditou que esse Jesus que morreu ressuscitou dos mortos? Acreditei. Falei, então você é salvo. Aí ele, mas como que eu faço para saber? Eu falei, vou te dizer como você faz para saber. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas ela é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Então se você creu, e isso não é loucura para você, você não está na lista daqueles que perecem, porque quem perece pega tudo isso que eu falei agora e diz isso é uma loucura. Então se não é loucura para você, se você consegue conceber um assunto desse, isso não é possível ser concebido pela mente humana. Você só pode conceber isso se o Espírito Santo revelar ao teu espírito tudo isso que eu estou dizendo. Então a fé, ela é fundamentada na ação do Espírito Santo, seja pela palavra escrita ou pelo resultante da palavra escrita, porque pode ser tanto como eu já te disse, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Então se para mim não é loucura,
eu estou tendo uma ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu sou salvo e que essa ação da salvação é uma testificação do Espírito ao meu espírito. Então, isso é resultante das Escrituras. As Escrituras dizem que isso vai acontecer. Então, eu sei que sou salvo, nunca ninguém me disse, similarmente a você, o anjo nunca apareceu para mim, eu nunca vi Jesus face a face, mas eu tenho plena convicção da minha salvação. E como que eu sei disso? Eu não sei como, mas eu sei que um processo aconteceu e pôs uma certeza em mim. A mesma certeza, idêntica, àquela da cadeira fixa, da qual você senta sem olhar porque sabe que ela está lá. Assim também sei que sou salvo com esse mesmo nível de certeza da cadeira fixa, sem nunca ter visto a cadeira fixa, sem ter nunca visto o meu nome lá. Mas eu tenho plena convicção. Por isso que muitas pessoas que não frequentam igreja, que não estão em meios religiosos, algumas dessas pessoas também têm essa certeza em si, porque é uma coisa que já está em nós, é isso, né, pastor? Na verdade, essa certeza, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Eu posso ter uma plena convicção que é resultado de uma crença, que foi inculcada na minha cabeça desde a minha infância. Por isso que é importante aqueles que nascem no meio cristão um dia terem sua própria experiência com Deus. Porque ele substitui a crença da infância pela fé viva em Deus, que gera transformação de verdade. Por isso que quando o João Batista aparece e confronta os religiosos da época, ele diz assim, apresentai frutos de arrependimento, porque o machado está à raiz. Por quê? Porque eu posso ter todas essas convicções que eu te falei sem apresentar o fruto, que é a transformação. Então, sim, pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, de Jesus, podem ter uma certa convicção de sua salvação baseada em um fundamento fraco. O que é um fundamento fraco? Disseram a ele quando ele era pequeno que se ele fosse bonzinho ele ia para o céu, se ele fosse malvado ele ia para o inferno. Aí ele faz uma conta. Ele diz assim, eu não roubo, eu não mato. E normalmente o parâmetro que ele usa é um parâmetro pior que ele. Então ele fala, assim como o fariseu, quando ele vai orar no templo, Jesus conta essa história. E do lado dele tem um publicano, um cobrador de impostos. Aí o fariseu diz assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano do meu lado. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ele tinha uma certeza de salvação. Mas a certeza dele estava baseada num ensinamento que ele era bom. Por isso que quando o jovem rico chega diante de Jesus e fala, bom mestre, Jesus começa o assunto dizendo, por que você me chama bom? Só um que é bom. Jesus estava quebrando essa crença falsa de que a salvação estava atrelada à sua bondade. Por isso que eu estou te respondendo que muitas pessoas têm um certo nível de certeza, mas essa certeza não foi gerada pela palavra de Deus, foi gerada por uma crença que foi lhe inculcada quando ele era criança. Por isso que o evangelho ele é escandaloso, porque ele pega alguém que está em sua certeza e ele quebra essa certeza para dar uma certeza viva. Entende? Ele quebra essa certeza de que eu sou salvo porque sou bom, que é o caso do jovem rico. É por isso que Jesus é o único texto onde Jesus ele atrela a salvação ao cara dar tudo que tem. Não tem nenhum outro texto. Jesus ali não era uma doutrina, era uma história. Jesus estava tratando um problema. Aquele jovem, ele queria mostrar, ele queria ressaltar. Porque por isso, Paulo vai dizer aos Romanos que é por isso que a lei veio, para ressaltar a maldade humana. Porque ninguém consegue entender que precisa de um salvador se não entender que é mal. Sim. Então, quando vem o Jesus e diz, pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava quebrando a certeza que estava fundamentada em algo equivocado, que não teria poder de sustentá-lo no dia mau, e estava levando ele à possibilidade. A Bíblia diz que Jesus o amou. Quando Jesus olha para ele, Jesus o amou. Jesus não estava fazendo aquilo para tentar perdê-lo. Jesus estava fazendo aquilo para ganhá-lo, de verdade. Então, Jesus estava quebrando uma certeza equivocada para pôr uma certeza genuína. Então, a fé pode ser gerada se você tira a fé bíblica da questão. Se a gente está falando aqui, pode ser que tem outras pessoas que estejam nos ouvindo que não conhecem a Bíblia. E ele diz assim, eu sou uma pessoa de fé. E eu não vou discordar dela, que ela é uma pessoa de fé. Porque a fé é essa certeza, que é gerada por alguma coisa. Entende? Ela pode ser uma fé natural, que é gerada porque eu tenho uma certeza visual e lógica. Pode ser gerada por crenças, sejam elas religiosas. Isso inclui o cristianismo também, que o pai trabalha na mente do filho e ele passa a acreditar em algo que ele nunca viu, mas porque os pais disseram, ele acredita. Mas nenhuma dessa fé, nem a natural, nem aquela gerada em crenças, porque nós ouvimos quando éramos crianças, ela tem o poder de ser fundamentada no íntimo do homem. Porque no íntimo e profundo, que inabalável,
é aquela fé que é comunicada pelas Escrituras com uma ação poderosa do Espírito Santo, que comunica ao meu espírito, ou seja, no meu âmago, de que aquilo é uma verdade irrevogável, e mesmo que eu tenha que confrontar eu confronto essa certeza às vezes com as minhas dúvidas. Entende? Mas eu não confronto minhas dúvidas com essa certeza, porque essa certeza está inabalada. Essa certeza ela está estabelecida. São as dúvidas da mente que às vezes vão até essa certeza e a questionam. E ela tem resposta suficiente para dar. Por que ela tem resposta? Porque aquilo está extremamente bem arraigado no meu íntimo e cada dia ela vai indo mais profundo conforme você vai conhecendo as Escrituras. Pastor, tem como eu ter fé e não acreditar em Deus? Sim, essa fé baseada em crença que eu te disse. Eu tenho fé, mas eu não acredito em Deus. Mas eu tenho fé que minhas coisas vão dar certo, eu tenho fé que a minha vida vai bem. É porque, na verdade, aí você tem que se diferenciar a fé da esperança. Sim. Existe uma grande diferença entre fé e esperança. A esperança é no que irá acontecer, fé é a certeza do que é. Então, a fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Se você continuar lendo 2, ele vai trazer para você essa ideia de que a fé não vai ser. Então, por exemplo, a fé é para o agora. Por exemplo, eu tenho plena esperança que um dia Jesus voltará. Mas eu não tenho... nenhuma fé do mundo é capaz de fazer com que essa volta aconteça no tempo que eu quero. Ou hoje. Não, eu tenho fé que ele vai voltar agora. Não muda nada. Ele vai voltar quando ele quiser. Mas eu tenho esperança que isso vai acontecer. Então, a esperança ele é um sentimento humano. Ele é um sentimento humano. De que... E se você espera que as coisas vão dar certo. Nós estamos agora vivendo um período de virada de ano. Sim. Todo mundo tem esperança que 2024 vai ser melhor. Que as coisas vão dar certo, que o investimento que ele fez vai dar certo, que os negócios que ele abriu vão acontecer, que os filhos dele vai se dar bem na escola. Isso é esperança. Não pode confundir esperança com fé. Sim. Porque fé é uma certeza de uma coisa que já é. Mesmo que eu não possa ver. Eu não tenho esperança que vou ser salvo. Eu tenho fé plena que eu sou salvo. Entende? Eu não tenho esperança que um dia Deus vai me aceitar como seu filho. Eu tenho fé que eu sou o filho de Deus pela obra redentora de Cristo. E aí a gente poderia trazer isso para as coisas práticas da vida, a respeito do que a Bíblia diz que eu sou, do que a Bíblia diz que eu tenho, do que a Bíblia diz que eu posso, e eu tendo fé plena para ver essas coisas se materializarem em minha vida. A gente pode falar depois disso, né, um pouco melhor sobre essa fé prática. Mas então, temos só tomar cuidado para a gente não confundir esperança e fé, porque esperança é isso aplicar, essa boa atitude aplicada ao futuro, e a fé é a boa atitude aplicada ao agora, mesmo que eu não possa ver. Você disse sobre a diferença de fé e esperança. E existem outros pontos também, né? Que as pessoas confundem bastante, né? Que é a fé, né? Que a gente está abordando, a esperança, tipo a certeza de algo, né? Principalmente material, né? As pessoas têm a certeza que vão conseguir algo e elas dizem tenho fé. Mas são coisas distintas. Embora né? ele possa usar o nome fé, talvez ele esteja falando de esperança. Quer ver uma questão prática da fé não cristã? Toda a teoria da evolução ela é chamada de teoria. Por que chamada de teoria? Porque ela não pode ser testada em laboratório. Nunca ninguém viu um macaco se transformando num ser humano. Mas existe uma teoria de que assim foi que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. E você pode escutar o melhor dos cientistas, ele vai trabalhar isso como uma teoria. Porque é uma teoria lógica, é a única lógica que eles encontraram na ciência. Eles encontraram uma lógica na ciência que explica, e aí eles podem teorizar a respeito daquilo, mas não podem provar. Não podem afirmar aquilo. Por quê? Porque a ciência é tudo que pode ser provado. E como isso não tem como ser provado em laboratório, provado no sentido de você ver acontecendo o mesmo processo, embora você possa ver evoluções dentro da mesma espécie, mas você não vai conseguir ver uma espécie transformar em outra completamente diferente. Sim. Mas você conversa com todo mundo que acredita nessa teoria e eles não falam disso como algo teórico. Eles têm plena certeza de que foi assim. Você não vai ver um cientista dizendo assim, ó, lá atrás pode ser que... Não, lá atrás, quando os primatas, tal, quando o mundo ainda era assim, quando aconteceu... Eles vão falar com plena certeza. Então eles podem até discordar. Mas se algo não pode ser provado, se algo não pode ser, se não tem como você testar em laboratório e ainda você acredita nisso de forma irrevogável, você aceita sim passar por uma evolução de pensamento a respeito daquilo se alguém te provar algo diferente. Sim. Mas como ninguém vai conseguir provar algo diferente para alguém que está acreditando numa teoria bem montada, ele tem fé plena de que aquilo foi daquele jeito. Ele não vai aceitar que o que ele tem é fé.
Mas o que ele tem é fé numa teoria, porque isso não pode ser visto. Então, mas aí é uma fé numa teoria, não é a fé que a Bíblia nos traz. Isso, não, isso que eu estou dizendo. É Você só me perguntou isso. você me perguntou Sim, se a sim. pessoa poderia ter fé. Mesmo sem conhecer Deus, sem fora. Então, tem muito tipo de fé. Só usam o termo fé. Não usam o termo fé, por exemplo. Nunca o cientista vai usar o termo fé. É, isso. Entende? Nunca uma pessoa vai dizer que ela tem fé que o ano vai dar certo. Mas ela tá usando um termo equivocado. Ela tem esperança, ela espera que o ano dê certo. E ela tem uma boa atitude em relação a essa esperança. Perfeito, professor, porque isso separa bastante, a gente consegue separar dessa forma bastante a esperança da fé, né? Porque a fé é aquilo que vai acontecer. A fé não é uma dúvida. Exatamente. Né? A fé é uma certeza. Né? E a esperança é quando a gente espera, o próprio nome já diz, a gente espera que aquilo aconteça. Né? A gente espera que o bebê nasça bem. E a esperança, ela diz, ela não é só espera, é a boa atitude na espera. Você acredita que a espera vai dar certo. Por isso que a palavra esperança, ela tem a ver com a espera, mas não é só esperar. É esperar acreditando que o que você espera acontecerá. É por isso que é muito parecido com a fé. Sim. E é muito importante a gente colocar isso no nosso dia a dia, colocar isso até mesmo nas coisas que a gente vai falar ou fazer. Porque a gente tem que ter essa certeza, principalmente a gente que anda no meio cristão, evangélico, a gente tem que ter essa certeza que a fé ela é algo que já deu certo. Que só vai acontecer daqui para frente, mas ela já deu certo. E a esperança é aquilo que nós acreditamos, esperamos ou achamos. Eu sempre falo, quem acha alguma coisa não acha nada. Né? Mas é algo que a gente acha, acredita, tem a esperança, mas a fé é uma outra coisa. Exatamente. Né? Seria isso, né? Exatamente. Outro trecho que eu peguei aqui, que achei bem bacana, é em Tiago, 1 Tiago 2:4, né? 2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É interessante que nesse trecho aqui de Tiago fala sobre as dificuldades, né, para você conseguir ter a fé ou alcançar aquela bênção ou qualquer outra coisa que seja ali por meio da fé, né, que vem as dificuldades e isso acaba diminuindo a fé, né, pastor? O que ele está falando aqui é o seguinte: esse pessoal estava sendo perseguido por aquilo que eles criam. Então o Tiago está escrevendo para eles a respeito da fé que eles tinham e como essa fé estava sendo provada. Como que a fé estava sendo provada? Porque uma coisa é eu dizer para você assim, você acredita que você é filho de Deus? Como você me disse quase agora, você disse que sim. Sim. Você acredita que Jesus morreu por você, pelos seus pecados? Sim, beleza. Isso é uma coisa. Outra coisa, você me disse que tem 3 filhos, né? Um de 7, um de 12 e um de 13, né? 14. Aí eu pegar essas 3 crianças e você e sua esposa e colocar vocês 3 numa prisão e dizer para você assim, daqui 3 dias vocês todos vão morrer por aquilo que vocês dizem crer. Aí, chega na hora da morte, você fala assim, não, gente, fica tranquilo, nós vamos estar com Jesus, está tudo certo. Tem uma história real disso daí, quem ouviu o Juliano Som contando, é sobre a Coreia do Norte. Colocaram uma família com 3 crianças mesmo, dentro de um buraco. E os soldados pegaram uma pá para enterrar essa família inteira. E nesse momento as crianças, quando percebem que vão morrer, vão ser enterradas vivas, elas começam a chorar pedindo para que o pai negue Jesus, para eles não terem que morrer daquela forma. Então a mãe ajoelha na altura dos filhos e fala, filhos, se acalmem, porque dentro de alguns minutos nós estaremos nos encontrando com Jesus. Então o Tiago está dizendo isso daqui, é disso que ele está dizendo. A fé está sendo provada. Você tem certeza? Uma coisa é você ter certeza e continuar vivendo do jeito que você quer. Outra coisa, tá ótimo, outra coisa é sua fé ser provada. É isso que é fé ser provada. Você diz que crê mesmo, crê. Você está disposto a morrer por essa certeza? Sim. E aí se você fala, sim, eu quero. Então aqui o Tiago está dizendo para eles, olha, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí ele vai dizer assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, está sendo provado, não desiste. Cada vez que eu estou sendo provado, minha fé vai se sedimentando. Eu tenho certeza que Jesus é o meu Senhor. Aí, outra provação, eu tenho certeza. Então, ele estava dizendo que essa fé provada, essa fé testada e mesmo não em face das provações, ela não diminui, ela continua firme, forte, fixa naquilo que ela se propõe a crer, ela vai gerar maturidade e integridade. E aí não vai faltar mais nada.
Porque você pode ter alguém que tenha uma certeza, mas seja imaturo. Uhum. E o inimigo da nossa fé vai trabalhar na nossa imaturidade. Mas à medida que nós vamos sendo provados, essa certeza, falando de fé como certeza, ela vai se fundamentando de maneira mais profunda. Eu tenho muita gente que diz que crê, que tem fé. Mas essa fé nunca foi provada. No sentido de que... no sentido da ação da fé. Por isso que o Tiago vai dizer, né, que a fé sem obras é morta. Sim. Porque você diz ter fé, mas a sua vida não corresponde à sua fé. Você diz ter certeza que é filho. Vamos supor, eu chego para uma pessoa que está vivendo uma vida completamente fora dos padrões de Deus e falo, você é filho de Deus? Sim, tenho certeza que sou filho de Deus. Então, você concorda que se você é filho, você tem a mesma natureza do seu pai? Sim, concordo. Mas você não se parece nada com ele. Pelo contrário, você parece com o inimigo dele. As suas ações são mais parecidas com ações de Satanás do que do próprio Deus. Então, o que ele está dizendo é que a fé provada e que passa no teste da prova, ela se mantém firme, ela é provada pelo fogo. Em vez dela ela se tornar cinzas, ela se torna purificada e mais cristalina. Essa fé tem o poder de gerar perseverança. A perseverança tem o poder de gerar maturidade e integridade. Porque ninguém se torna maduro se não persevera. Todo mundo que desiste de qualquer coisa nos primeiros desafios, seja por fé ou por outra coisa, ele nunca alcança maturidade e integridade. Porque a integridade é formada na perseverança, em continuar fazendo, mesmo quando tudo está dando errado. Aí você gera alguém maduro e íntegro, senão não vai ter integridade nem maturidade. É continuar fazendo mesmo tudo dando errado. Mesmo tudo dando errado. Difícil, né? Mas você só faz isso como? Se você tiver fé. certeza. Tendo fé. Se eu falar para você assim, ó, com 25 metros de profundidade tem uma pepita de ouro. Você vai ficar milionário. Aí você começa a cavar. Você só vai parar de cavar quando? Quando chega lá. Nos 25. Então você vai parar com 20? Não, porque falta 5. Você vai parar com 24? Não, porque falta 1. Agora, se você chegar no 25 e constatar que não tem pepita nenhuma, aí você desiste. Mas enquanto a pessoa te provou, te mostrou um estudo geológico que ali tem, você não vai parar. Mesmo que você bate numa parede de aço, você vai arrumar um jeito de cortar aquela parede de aço, porque você tem certeza que ali tem um ouro. Então, se você tem certeza que se você morrer agora, você vai passar a sua eternidade com Deus, por que então que você vai negá-lo em face da morte? Porque você não tem certeza. Mas a hora que você tiver certeza, nada te para. Então é isso que ele está dizendo, que a fé provada, ela gera perseverança, porque eu não desisto, porque eu tenho uma certeza. E se eu me mantenho nessa certeza, mesmo que as coisas estão dando errado, porque hoje eu falo para você, hoje as igrejas dizem assim, entrega sua vida para Jesus, você vai ser um cara bem sucedido, vai dar tudo certo para você. Tudo que você pôr a mão vai prosperar. Naquele tempo não era assim. Entregue sua vida para Jesus e comece a ser perseguido, vai morrer todo mundo. Sua família vai perder sua família, seus bens. E aí? Será que, então, hoje em dia, o que alguns estudiosos dizem, o que falta para o cristão de hoje em dia é um pouquinho de perseguição, para que ele possa fundamentar a fé dele num lugar, numa profundidade, onde ela não vai ser abalada, porque hoje em dia a fé é abalada por qualquer coisa. Uma gripe abala a fé de alguém. Aí isso é perigoso. É que a gente vive em tempo de graça também, né? Uma graça tão perfeita que às vezes a gente não percebe o quanto nós não temos essa fé e somos ingratos até em algumas coisas também. Mas, pastor, quero agradecer esse primeiro episódio. A gente está encerrando agora. Eu acho que o assunto é extenso, né? Quero até convidar o pessoal que está assistindo, quiser mandar pergunta, quiser conhecer mais o trabalho do pastor também, pode seguir nas redes sociais, né, pastor? Marquei aqui, é Matheus V. Sanches, com Z, né, no final, exatamente. Né? Matheus V. Sanches, tá? E também segue a gente no Estúdio Box aqui também, tá bom, gente? Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente vai ter mais podcast falando sobre isso. Continue nos seguindo aí nas redes sociais e até a próxima.